Boa noite a todos, os meus alunos do 9º ano único, Colégio Encanto, professor de Djalma aqui, professor de Biologia e Ciências. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Então, vamos começar a nossa aula hoje gravada. E logo cedo, vocês vão ter, estão assistindo esse vídeo porque será a nossa aula de hoje. Não teremos Zoom, deu problemas ainda no meu Zoom para grupo. Então, eu estou gravando e postando no Classroom e teremos uma atividade até meio-dia. Ok? Vamos começar com um assunto novo, a origem de seres vivos e a evolução. É um assunto melhor do que a genética, então eu optei para a gente já dar adiantada, né? Fica melhor de entender. Ok? Vamos lá. Introdução à teoria da evolução, origem das espécies. Bem, a gente já estudou o que era hereditariedade, que se transmite de pai para filho. Nós já discutimos um pouco sobre herança. E quando a gente estudou características dos seres vivos, a gente também viu que seria evolução, né? E como fosse uma revisão para nós, várias vezes já vi, quem foi meu aluno desde os 6º ano já viu isso aqui. A evolução é o processo no qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. A evolução não acontece do dia para a noite, já vem sendo estudada há muito tempo, né? E há quem combata, quem seja contra. Hoje em dia ainda existe, mas no passado vocês vão ver que teve muita briga e até gente que morreu por conta de defender a teoria da evolução. Mas hoje eu sou evolucionista e criacionista e vocês vão entender por quê. Já, já. As variedades de seres vivos em nosso planeta têm fascinado a humanidade ao longo do tempo. De acordo com as explicações científicas, essa enorme variedade de espécies é resultante do processo de transformação e adaptação dessas novas espécies que constitui a evolução biológica. Essa evolução biológica ela resulta das transformações, das formas que essas espécies se adaptam ao ambiente. Se ela consegue se adaptar melhor que outras, elas vão durar mais, reproduzir mais e vão gerar novas espécies. Isso tudo a gente dá o nome de evolução biológica, né? De seres vivos. E como tudo começou no planeta, né? Antes não existia essa quantidade enorme de seres vivos. Tudo começou do início de um ser mais simples, até chegar nessa variedade que a gente chama de biodiversidade do planeta, né? Gerada, certo? A diversidade da vida e semelhanças começaram a aparecer, seres mais próximos, quanto à anatomia, quanto à fisiologia. Hoje, com a avanço da tecnologia genética, a gente também está usando a genética para estudar melhor a evolução. Existem seres que têm semelhança anatômica. Se você analisar aí um braço humano e a pata de um cavalo, se você olhar aí direitinho, nós temos basicamente os mesmos ossos. Então, só muda o formato, mas nós temos semelhanças anatômicas entre os seres vivos. Alguns são mais próximos, alguns são mais distantes. Outra semelhança entre os primatas, vocês estão vendo que todos são primatas aí, o homem está no meio, chimpanzé ali, gorila, orangotango e gibão. Olha aí a anatomia deles, esquelética, como é muito parecida. Por isso que eles são mais próximos, são grupos mais próximos. Quanto mais próximos, mais semelhanças. E nós também temos algumas provas da evolução. Nós temos alguns órgãos que são vestigiais. O que são órgãos vestigiais? São órgãos que perderam na gente a função. Não se usou muito. No caso aqui nós estamos mostrando o apêndice, esse órgão. Pessoas que têm problema de entupimento
por comida ou por fezes no apêndice vermiforme, né? Não podemos mais chamar esse nome, o nome agora é apêndice cecal, e a gente tem a famosa apendicite nesse local. Esse órgão é apenas um órgão vestigial, não tem função no nosso corpo, mas já foram vistos que em alguns macacos eles têm função, né, imunológica. Aí o órgão com função de digerir celulose que a gente perdeu, a gente não está usando muito, os herbívoros digerir a celulose aí nele. Aí é uma chargezinha bem famosa, que diz assim, eles são os reis magos, né? Acho que é um dos reis magos. Ok, Darwin, sem piada dessa vez, toma um dinossauro de presente. Aí o carinha diz, droga, evoluiu. Aí virou uma galinha. Claro que as aves, a gente sabe que aves e mamíferos evoluíram dos répteis. Então, é uma charge que é bem interpretativa, cai muita charge no Enem, então tome cuidado, né? Outra grande evidência, graças a Deus, que nós temos, estamos engateando ainda, descobrindo, mas já tem muita coisa que foi desenterrada por aí no planeta, a gente chama de fósseis. São estruturas de seres vivos que viveram no passado e estão fossilizados, né, na rocha, no sedimento do solo, como dinossauros, alguns caracóis, caramujos de milhões de anos atrás. Ali tem uma mandíbula e um crânio de um primata. Nós temos peixes fossilizados. Nós temos até insetos que a gente pode encontrar conservados no âmbar, que é uma substância que é liberada na árvore, como se fosse uma resina. Ela, quando endurece, ela cobre o inseto fica preso naquele lugar e morre e fica por lá, e a gente consegue descobrir, encontrar alguns insetos milhões de anos atrás. Outro vestígio é a embriologia. A embriologia é o estudo dos embriões, da gente dentro do corpo da mãe no desenvolvimento, né? Então, todo ser vivo, ele tem uma forma de nascer, crescer, evoluir, e a embriologia comparada ela também ajuda a colocar o indivíduo mais próximo ou mais distante de um grupo. A embriologia comparada diz o quê? O estudo comparado da embriologia de diversos vertebrados, lembra vertebrados, ciclóstomos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Mostra a grande semelhança do padrão entre eles. À medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizadas e as semelhanças diminuem. Quanto mais você pegar o embrião de vários vertebrados, de grupos diferentes, eles são bem parecidos. Depois é que vão crescendo e vão ficando diferentes. Olha aí. São vários embriões, ó. No início eles são bem parecidos, mas depois que eles vão crescendo, é que eles vão ficando diferentes. Ó. Aqui é um mamífero, aqui tem uma ave, um réptil, um anfíbio, um peixe, tudo isso aí. Então, as semelhanças embrionárias também ajudam a distanciar ou aproximar indivíduos do mesmo grupo, né? Semelhança gênica, dos genes, genético. Em 2007, seres humanos e chimpanzés foi descoberto que eles compartilhavam 96% dos genes. Olha, imagina aí. Os chimpanzés têm isso tudinho aí, parecido com a gente. Graças a Deus, a genética ajudou a gente a descobrir muita coisa nova. Seres humanos e minhoca. A minhoca é um invertebrado, já está lá na elite, bem distante da gente. Mas compartilha, mesmo assim, 50% dos genes. E humanos e bactérias, que estão no inverso da evolução, os primeiros e os mais evoluídos, menos evoluídos, mais evoluídos, têm 223 genes iguais. O ser humano pluricelular tem 223 genes iguais a um ser unicelular mais simples que existe. Procarionte. Primeiro que surgiu, que deu origem aos outros. Olha que lindo. Né, Bela? Agora, em 2009, já descobriram que os humanos e chimpanzés, olha aí, melhorou. No passado, em 2007, 2 anos depois, de 96% dos genes, a gente descobriu que quase 100% dos genes são iguais. 99,4% dos genes de humanos e chimpanzés são semelhantes. Interessante, né? Aí,
Eu não discuto religião, mas existem as teorias. A evolução não combina com o fixismo. São coisas diferentes. A igreja, ela pregava o criacionismo, o fixismo, né, e era contra. Naquela época, há muito tempo atrás, era contra qualquer um que tivesse ideia diferente disso aí. Né? Para eles, o que estava escrito na Bíblia é interpretado daquela forma, que Deus criou todos os seres iguais. Não existiu esse negócio de os seres de hoje deram origem a outros seres para frente. Né? E a teoria do fixismo. Pode gravar, que cai muito em prova. Fixismo. Era uma doutrina ou teoria filosófica, bem aceita no século XVIII. O fixismo propunha, né, que todas as espécies, por poder divino, Deus, escrito na Bíblia, haviam sido criados tal como são e permaneceriam assim imutáveis. Não havia mutações por toda sua existência, sem que jamais ocorresse mudanças significativas nas suas descendências. A gente sabe hoje que, não respeito à Bíblia, a interpretação é um pouco diferente. A gente sabe que os seres do passado vieram primeiro e deram origem aos de hoje. Né? O fixismo, para mim, não é verdadeiro. Aí começou o embate, a briga, a disputa entre fixismo e evolucionismo. Né? Aí está mostrando a diferença do pensamento em relação a como é que surgiram tantas borboletas diferentes. Aí, para os fixistas, as espécies são fixas e imutáveis, não tem mudança. Enquanto que para os evolucionistas, as espécies modificam-se ao longo do tempo. Se você olhar aqui, ó, essa espécie dessa cor, ela sempre foi dessa cor. Essa espécie dessa cor sempre foi dessa cor e essa cor também. Cada uma deu origem a outras iguais a elas. Pronto, já existiam, todas três. No evolucionismo, não. Aqui desse lado, você está vendo que existia de uma cor e elas sofreram transformações durante o tempo. Já geraram, ela continuou de um lado aqui e a outra já foi surgindo até gerar tipos diferentes de borboletas. Isso é o evolucionismo. Aí vem essa imagem famosa de Michelangelo, né? Deus tocando o homem. E os seres, existe a teoria fixista, ou fixismo, e o criacionismo. Criacionismo, eu sou criacionista, eu sei que Deus, eu acredito que Deus criou, né? Mas eu acredito também que ele criou com um mecanismo, né? Alguma coisa. O criacionismo diz que os seres vivos foram criados por um ser divino. Né? Cada religião segue o seu princípio. Né? No mundo todo existe... A história é a mesma, só muda a forma como eles veem o seu ser divino. Nós acreditamos em Deus, nós somos cristãos. Né? Então, desculpa, eu estou aqui monitorando minha voz, então a gente está sempre nessa história aqui. Aí já é outra charge, é muito comum cair em prova, charge. E aí já está dizendo, o carinha, Darwin falando com Deus, eu acho, né? Darwin, olha isso. Aí Deus criou uma ave. Faça melhor. Aí Darwin fez, olha isso, botou um passarinho no chão. Deus diz, vai demorar muito? Aí ele, não, só mais alguns milhares de anos. Isso aí é a explicação, aí é o embate do criacionismo e o evolucionismo. Muito show, gostei dessa charge. É a primeira vez que eu vejo. Aí as teorias fixistas, nós conhecemos o criacionismo. Deus é o criador de todas as espécies. Que linda, amo demais. Espontaneísmo. Os seres vivos se originaram da matéria inerte. Né? No caso da geração espontânea, que a gente conhecia, nas aulas a gente conhecia com o nome de abiogênese. Né? Os seres vivos se originam de matéria inerte e condições especiais. Que mais? Vamos lá. Nós temos o catastrofismo. Essa daí é ótima. Né? Gente, não se assuste com as coisas, não. Tem muita coisa absurda que a gente vai ver, mas é normal, viu? Naquela época o pensamento era outro, diferente demais. Então a gente tem que aceitar, não pode ficar mangando dos caras, não.
É terrível. Catastrofismo. A evolução por meio de catástrofes causada por intervenção divina. Continua Deus no meio, né? Deus, ou Buda, qualquer... Depende de divindade que cada cultura tem o seu. Né? Aí veio na história os carinhas que estudavam muito isso. Aí veio o tal de Anaximandro, que ele defendia o fixismo. Os primeiros animais surgiram de uma vaca marinha. Muito show, ele pensava. Aristóteles disse, afirmava que substâncias orgânicas podiam surgir no meio inorgânico. Ele era defensor da abiogênese. Ele defendia o fixismo também. As espécies sempre eram as mesmas. E a geração espontânea, que é o que a gente diz que é que o ser vivo, os seres surgiram da matéria, do lixo, da água, do lodo. Aí a gente já estudou no passado, mas só para relembrando a origem da vida, né? Até o século XIX acreditava-se que os seres podiam surgir espontaneamente da matéria não viva, da lama, da água, do ar. Hoje sabe-se que um ser vivo ele surge somente por meio da reprodução. Isso é biogênese. Um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo. Aí vem o embate entre biogênese versus abiogênese. Defensores da abiogênese famosos. Helmut criou uma receita para criar ratos. Ele pegou uma lingerie, uma roupa íntima da mulher dele, suada depois de um dia todinho de uso, colocou germe de trigo, queijo, um bocado de coisa misturada e deixou num porão escuro, sujo. Aí quando ele foi procurar depois para ver, assim de rato. Ele disse que o rato surgiu daquilo ali. Não foi o rato que foi lá comer o queijo, não. Mas nessa época, como eu disse, não vamos rir não, né? Vamos deixar carinha pensar. Outro defendia a biogênese, geração espontânea, foi Needham, próprio Aristóteles, William Harvey, Isaac Newton, René Descartes. Esse povo é inteligente, né, para a época, mas eles acreditavam nisso aí. E alguns críticos da abiogênese, que começaram a ajudar a levantar a moral da biogênese, que o ser vivo se originava por reprodução a partir de outro ser vivo. Redi, né? Jablot, Spallanzani, e o mais famoso deles, né, em vermelho, é Louis Pasteur, o cara que criou a pasteurização. Ele derrubou a biogênese com um experimento que ele fez maravilhoso. Né? Aí são alguns experimentos. Os carinhas botavam um pedaço de carne dentro de uma vasilha, aqui ó, um A, e surgia mosca. Eles diziam que a partir dessa carne surgiam as moscas. E essas moscas nasciam da carne podre. Aí eu morro de rir com essas coisas. Mas é legal. Legal demais. E desse lado, eles provavam, isso aqui é os caras que defendiam a biogênese. Ele disse que fechando o frasco com a carne, não nascia nada. Uma coisa linda, claro. Estava isolado. Aí os carinhas começaram a fazer um trabalho com... Eles acreditavam, na verdade, de um fator vital. Existia um fator vital que fazia com que a vida surgisse. Se você destruísse o fator vital, por exemplo, os caras ferviam um caldo nutritivo com verduras e carnes e com o tempo, quando eles observavam, não tinha. No microscópio não tinha nada, realmente, porque a fervura matou os micro-organismos. Só que eles observavam que depois de um tempo, quando eles abriam, esses seres, com o tempo, os micro-organismos invadiam o caldo de novo. Então, aí eles ferviam e diziam que matava o fator vital. Aí foi um experimento com um balão com um bico de cisne, esse bico aí, e foi feito mais na frente por Redi. Aí, mas o cara que foi mais famoso foi a dupla Oparin e Haldane. Né? Eles tiveram
eles criaram a hipótese da evolução química, composição química da atmosfera primitiva. Eles dois, Haldane e Oparin, na década de 1920, fizeram hipóteses semelhantes. Aí juntaram as ideias. Os primeiros seres vivos, que eram moléculas orgânicas, teriam se formado na atmosfera primitiva e depois nos mares, com base em substâncias inorgânicas. Orgânico veio do inorgânico, né? No caso, composição química da atmosfera primitiva ajudou para isso. Era gás metano, CH4, amônia NH3, hidrogênio H2 e vapor d'água, H2O. Tudo isso é como se fosse uma receita para fabricar os seres vivos, né? Aí vem a teoria da panspermia, que eu adoro, que dizia que os primeiros seres vivos vieram de outro planeta. Bem, acaba disse que o rato surgia de uma calcinha suja, suada, imaginem com queijo. Eu acredito mais nessa aqui, na panspermia, né? A vida veio do espaço. Aí foi aí que a coisa começou a ficar boa. Evolucionismo. A evolução, que eu falei no início. Estudo das origens das espécies e das modificações sofridas ao longo do tempo. Quem defende o evolucionismo defende que as espécies se transformam, mudam e geram novas espécies, né? Vocês vão ver alguns carinhas aí. O mais famoso deles foi Darwin, Charles Darwin. Mas o evolucionismo ele foi ganhando espaço. Hoje eu sou criacionista e evolucionista. Eu acredito que Deus criou, mas com esse processo aí de mudança sofrida com o tempo, né? Muito legal. Desculpa, caiu meu celular. Monitorando. Vamos lá. Essa imagem aí, o carinha, com certeza é Charles Darwin. A teoria evolucionista ela teve, no início, duas vertentes. Eles nunca chegaram a se conhecer, viu, gente? Quando um morreu, o outro estava já com a idade bem nova. Então, existem duas vertentes. Uma é uma defendida por Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, que é o lamarquismo, né? Claro que algumas coisas que eu vou falar sobre ele, sobre Lamarck, a gente vai dizer, que esse homem não tem nada a ver com o que ele dizia. Mas a gente vai ver que o erro de um ajuda o outro a criar uma coisa nova. Então, Lamarck deu um pontapé nesse estudo e a gente começa a ver que Lamarck deu um pontapé inicial para que Darwin, lá na frente, criasse suas teorias. Que nós temos Charles Darwin, segundo evolucionista famoso. Primeiro foi Lamarck, com o lamarquismo, e Darwin, aí surgiu o que a gente chama a defesa de Darwin, darwinismo, né? As teorias de Darwin. Muito legal, muito legal, muito legal. Foram eles que criaram esses nomes não, viu, gente? Darwinismo foi com o tempo, quem foi estudando depois, deu esses nomes para eles, né? Teoria da evolução formulada por Darwin. Teoria sintética da evolução, depois veio o neodarwinismo. Darwin, ele começou a estudar, a única coisa que ele não conseguiu determinar foi a fonte que transforma, que varia, faz com que as espécies elas vão surgindo. Porque a gente sabe que são as mutações, que são as alterações no código genético, os cruzamentos diferentes de famílias umas com as outras, vão gerando novas pessoas, novos indivíduos que geram novas espécies. Isso aí ele não tinha um interesse, ele não sabia sobre a parte genética. Curiosidade, o monge Gregor Mendel, aquele cara lá da genética, ele mandou todo o tratado dele para Darwin. Todo o estudo dele de genética, que ele não deu o nome genético, depois é que surgiu o nome genético, aquele estudo das ervilhas, ele passou para frente. Mandou entregar lá em Darwin. Só que Darwin ele vivia recluso dentro do seu escritório, mas deu bola não para o estudo de Mendel, engavetou o material todinho, que poderia ter ajudado ele a desvendar tudo, né? Quando Darwin morreu, vieram outros grupos de cientistas, de estudiosos, que pegaram as ideias de Darwin e uniram as ideias da genética, né?
para explicar o que é que fazia acontecer realmente a evolução e como veio a base era a ideia de Darwin, as ideias de Darwin, seleção natural, adaptação ao meio ambiente, eles criaram, né, uma nova vertente. O darwinismo virou o neodarwinismo. Neo quer dizer novo, né? Então, é o que era mais atual sobre a evolução. Aí o nosso carinha, vamos falar um pouquinho dele, Charles Robert Darwin, de 1809, nasceu a 1882, viveu um tempinho ainda, bem legal. Tem algumas coisas sobre ele. Darwin documentou e comprovou a evolução, tornando essa ideia aceitável pelos cientistas e público em geral. Antes dele, as pessoas riam quando alguém falava que a evolução estava acontecendo, que iria acontecer por milhões de anos à frente, e já passou milhões de anos atrás. Foi ele era um aristocrata inglês, que é um aristocrata. Ele era filho de ricos, pessoas da grande sociedade inglesa, estudava nos melhores colégios e nas universidades mais fabulosas. Destruiu o conceito também de válido, até então, de um mundo estável, fixo. Ele acabou com o fixismo. Nasceu na Inglaterra, estudou medicina e mais tarde teologia. Só que ele estudou medicina, queria só ficar dissecando os bichos. Então, ele não gostou muito do curso que ele fez, não. Teve contato com geólogos, botânicos, entomologistas, quem estuda insetos, botânica, quem estuda plantas, geólogos são quem estuda o solo, rocha, e outros naturalistas na universidade. Naturalistas são pessoas que estudavam a natureza, independente. Não existia um curso. Quem estudava a natureza, estudava planta, animais, eram naturalistas. Ele conheceu muitos deles e ele foi um deles. Ficou famoso, saiu em várias revistas aí, ó. Aí a história de Darwin. Aqui é a Nature News, comemorando 200 anos de aniversário de estudo de Darwin. Aí ele com a imagem clássica dos animaizinhos, a Galápagos, quando ele viajou. Passou 6 anos viajando 5 no caso, né? Aos 22 anos ele embarcou no navio como The Beagle, navio Beagle, navio inglês, para anotar. Ele era uma espécie de imediato. Ele anotava, ele pegava algumas espécies, mandava de barriga de volta para o museu lá da universidade. Essa viagem durou 5 anos, entre 1831 e 1835. Ele era naturalista de bordo. Era o cara que fazia as observações, coletava dados, coletava espécimes. Ele mandava de volta e viajava e mandava de volta no porto por outro navio, quando eles paravam, mandava os materiais que eles coletavam para o pessoal estudar lá na universidade. Ele encontra nessa viagem evidências a favor da evolução e contra a ideia de espécies fixas. Ele viajou, inclusive passou aqui na América do Sul, passou aqui no Brasil, pela Bahia, pelo Rio de Janeiro, e ele deu a volta ao mundo nesse navio Beagle, bem famoso, show de bola. Passando pelas Ilhas Galápagos, ele estudou as tartarugas gigantes e outros animais. Também foi parte do estudo dele nas Ilhas Galápagos. Inclusive, animais, coisa linda, meu Deus. Essas imagens são maravilhosas. Olha as tartarugas gigantes que tem lá, olha o tamanho do cara. Alguns animais, a iguana marinha que só existe lá nessa ilha. Em 1838, desenvolveu a teoria da seleção natural. A principal teoria dele era essa, publicada conjuntamente com Alfred Russel Wallace, em 1858. Curiosamente, Wallace entrou na vida dele, Alfred Wallace. Darwin, ele vivia em casa e os caras diziam: Darwin, você nunca... Darwin escrevia sobre a seleção natural, inclusive um dos livros mais lidos do mundo, A Origem das Espécies. Ele escreveu durante essa viagem longa aí de 5 anos. E a maioria dos tratados dele que ele escrevia, ele não publicava, ele ficava em casa com isso. Aí um dia um colega dele chegou e disse: cara, tem um carinha lá na academia que tal de Wallace,
Ele está com as ideias de seleção natural igual a tu. Aí, se tu não publicar, já era, viu? Tu vai perder. Aí terminou Darwin publicando ao mesmo tempo, né? Que o carinha lá. Até hoje ninguém discute muito quem foi o verdadeiro, mas a gente sabe que Darwin estava na frente. Então, eles dividem essa benfeitoria aí de publicar os tratados de seleção natural, né, com o Wallace. Mas Darwin é famoso, é mais famoso que o Wallace, com certeza. Em 1858, publicou o livro A Origem das Espécies, no qual introduziu a ideia de evolução a partir de um ancestral comum, por meio de seleção natural, que se tornou a explicação científica dominante para a diversidade de espécies na natureza. Quem é mais forte sobrevive, quem é mais fraco desaparece, não reproduz, some, e os mais fortes reproduzem mais, terminam gerando novas gerações e futuramente gerando novas espécies. Darwin propôs uma nova explicação para o fenômeno aceito de evolução. Ele disse que uma população de uma determinada espécie, em um determinado momento, inclui indivíduos com características variadas, qualitativamente diferentes uns dos outros. A evolução da espécie como um todo resulta de taxas diferentes de sobrevivência e de reprodução dos vários tipos de indivíduos, de modo que as frequências relativas dos tipos mudam com o tempo. A população da geração seguinte conterá uma frequência maior dos tipos que são mais bem-sucedidos, mais aptos, mais fortes, mais bonitos, mais vistosos em sobreviver e se reproduzir sob as condições ambientais existentes. Isso é seleção natural. Segundo essa visão, a evolução é um processo aleatório. Não é uma coisa que foi combinada, não. Ela acontece ao acaso. Viu? Darwin dizia, pode ser resumido em 3 princípios de seleção natural. O princípio da variação, que diz, entre os indivíduos de qualquer população, há variações quanto à morfologia, a forma, à fisiologia, a função, e ao comportamento. Isso é a variação que a gente chama. O princípio da hereditariedade. Os descendentes se assemelham aos seus genitores, mais que a indivíduos não aparentados. Eu sou mais parecido com meu pai do que com meu vizinho, né? A não ser que o cara seja filho do Ricardão. E o princípio da seleção. Algumas formas são mais bem-sucedidas do que outras em sobreviver e se reproduzem em determinado ambiente, seleção natural. Para que ocorra a evolução por um mecanismo variacional, os princípios de Darwin da variação, hereditariedade e seleção devem se manter. Muito interessante, eu adoro. Eu sou louco por Darwin. Evidentemente, um processo seletivo só pode produzir uma mudança na composição de uma população se existirem algumas variações dentro as quais selecionar. Se todo indivíduo for idêntico, nenhuma intensidade de reprodução diferencial dos indivíduos poderá afetar a composição da população. Tem que ter uma variação. Além disso, a variação deve ser em partes herdável, para que a reprodução diferencial altere a composição genética da população. As espécies não só devem mudar, mas também originar novas e diferentes espécies no curso da evolução. E as variações herdáveis, aquilo que a gente passa de pai para filho, fornecem a matéria-prima para as mudanças sucessivas, variadas dentro de uma espécie, e para originar novas espécies. Mudança no tamanho e da curvatura de concha do molusco bivalve Gryphea durante sua evolução no início do período Jurássico. Olha como é que mudou a concha. Aqui, ó. Ela era assim, depois começou a curvar, até formar uma espécie nova. Variedade de forma de concha de molusco bivalve que aparece nos últimos 300 milhões de anos de evolução. Olha a diferença. Era para ser tudo igual. É tudo parecido, mas aí variam de acordo com o ambiente. Isso vai passando por descendentes e criando espécies novas. Lá naquelas Ilhas Galápagos que eu falei, existe uma teoria de Darwin que ele estudou os tentilhões. São aves, né? Lá tem várias ilhas e tem diferentes tentilhões nessas ilhas. Eles têm diferenças morfológicas, principalmente em relação ao bico, de acordo com o que eles comiam, a alimentação deles.
Pressões seletivas diferentes em ambiente diferente, devido à corrente marítima do oceano, fizeram isso. Darwin observou 13 espécies, embora conhecesse apenas uma no continente. Aí a evolução. Os tentilhões evoluíram de acordo com o tipo do bico ao tipo de alimentação. O tentilhão é insetívoro, come insetos, claro. Né? O outro come plantas, o outro se alimenta de néctar. E varia de acordo, cada um tem um tipo de bico diferente. Isso aí é a evolução de Darwin, seleção natural explica. Isso aí é clássica, essa imagem do mesmo jeito dos tentilhões. Né? Tinha um ancestral comum, comia semente no solo, mas depois alguns evoluíram para uma espécie que comia insetos, lá. Algumas comiam cactos, o bico era apropriado para isso, e outras tinham um bico mais forte para comer sementes. Aí veio o carinha, esse carinha está falando depois, mas ele veio antes de Darwin. Diferente da teoria incorreta de Lamarck, de que o ambiente altera a forma do indivíduo, a qual é herdada, Darwin acreditava que a variação já existia e que o ambiente selecionava o tipo mais adaptado, seleção natural. Lamarck defendia a teoria do uso e desuso. Quanto mais usava uma parte do corpo, mais essa parte ela crescia. E transmissão desses caracteres para os descendentes. Ele dizia que isso passava, essa característica nova passava para o descendente. E a gente sabe que não. Nada que não seja herdável não passa, né? Tem que passar pelo código genético, uma mutação que sofrer. Aí eles tentaram explicar como é que crescia o pescoço da girafa. Lamarck dizia que o pescoço crescia pela dificuldade de comida rasteira e só tinha no alto das árvores. Então, a girafa ela começou, a ancestral, ela tinha o pescoço curto e tentou pegar o alimento no alto e o pescoço foi crescendo e isso aí foi passando por descendentes. Errado, né? E Darwin, aqui essas vermelhinhas aqui, ó, Darwin dizia que os ancestrais já existiam girafa de pescoço longo e pescoço curto. Aí a comida acabou embaixo, só tinha no alto. Aí aquelas que tinham pescoço longo conseguiam comer, se reproduziam mais e continuavam vivas. As pessoas curtas não comiam muito, não se reproduziam e entravam em extinção. Mesma coisa, a explicação da girafa. Darwin explicava de um jeito, Lamarck explicava da forma que eu falei. Lamarck dizia que usava muito o pescoço, ele esticava e passava para os filhos. Certo? E Darwin, ele explicava que as dos pescoços curtos morreram, e as de pescoço longo sobreviveram e reproduziram mais. Uma população não pode crescer indefinidamente por falta de recursos. Alimentos são escassos. Competição por alimento e por espaço e outras coisas, sobrevivem os mais aptos, adaptados. Né? Assim, esses indivíduos têm mais chance de deixar descendentes. É a história de reproduzir mais. Come mais, consegue sobreviver mais, gera mais descendentes. A seleção natural é a causa dessa mortalidade diferencial. O conceito darwiniano de seleção natural, mortalidade diferencial. E legal, né? Conclui-se que deve haver competição. Ainda estamos em Darwin. Todos os organismos têm potencialidade para aumentar em número em progressão geométrica. Em cada geração, entretanto, o número de indivíduos de uma mesma espécie permanece constante. Conclui-se que deve haver competição pela sobrevivência. As variações que podem ser herdadas são encontradas entre indivíduos de todas as espécies. Algumas variações são favoráveis a um organismo em um determinado ambiente e auxiliam na sua sobrevivência e reprodução. Variações favoráveis são transmitidas para os descendentes. Darwin tem a ideia em 1838, mas só apresenta em 1858, junto com a mesma teoria de Wallace, como eu falei. Ele só foi atrás de apresentar, porque o outro já ia sozinho apresentar uma teoria igual, né? Mas com mais evidências. Só que Darwin ficou mais famoso porque ele conseguiu juntar mais evidências do que o Wallace. Então, eles terminaram lançando juntos a ideia. Em 1859, publicou o livro Origem das Espécies. Contém 2 teses separadas.
Todos os organismos descenderam com modificação a partir de ancestrais comuns. O principal agente de modificação é a seleção natural, sobre a variação das espécies. Grande falha de Darwin, desconhecia as causas da variação hereditária. Eu disse que Mendel foi lá e entregou o tratado todinho da genética, mas ele engavetou, perdeu. Darwin acreditava, junto aos criadores de animais, que haviam substâncias de natureza fluida e que o caráter intermediário dos híbridos era resultante da mistura de seus corpos, de fluidos dos ancestrais. Darwin erra também, né? Crítica à seleção natural. Teve um carinha chamado de Fleming Jenkins, que disse que a seleção natural não poderia escolher os melhores fluidos numa mistura. Muito bem. Hereditariedade por mistura. Aí, isso aí são duas coisas, e hereditariedade por Mendel. Né? Aqui a B é a nossa famosa genética que a gente já viu. Teoria sintética da evolução. Sob o ponto de vista genético, a evolução corresponde a qualquer alteração das frequências alélicas da população. Alélicos, a gente sabe que são os pares de genes, visando tornar-se mais adaptada. O que é variabilidade? Condição básica para que ocorra o processo de evolução. Os fatores que alteram as frequências gênicas ou alélicas das populações são agrupados no que se denomina teoria sintética da evolução e se fundamentam nos seguintes processos. Lembrando que isso aqui foi o que Darwin não conseguiu, né, explicar aqui para frente. Processo que cria variabilidade, a mutação. Processo que amplia a variabilidade, recombinação genética, hibridação, alterações na estrutura e número de cromossomos de migração. Espécies passam de um lugar para outro, migrar. Né? Processo que orienta as populações para maior adaptação, seleção natural, deriva gênica e isolamento reprodutivo, né? Seleção natural de Darwin. Processo que cria variabilidade. Mutações pontuais ou mutações gênicas. São alterações na sequência do DNA de um gene. Substituição de nucleotídeos nas regiões codificantes de um gene. Inversão dos nucleotídeos. Basicamente, é o que ele está falando. Muitas vezes o gene sendo trocado de um lugar, no cruzamento, mandando para outro indivíduo, filhos, netos, uma mudança de um pedaço de cromossomo, um gene só, ou até um nucleotídeo, no caso que a gente estudou naquela época, pode causar, né, um pedaço do DNA que sai. Então, isso tudo pode gerar uma alteração, uma variabilidade. Mutações são transformações no código genético, a gente já falou, pode afetar um único gene, quando quebra ocorre numa região codificante, pode gerar um pedaço com vários genes, né? Isso aí, mutações. Aqui é um exemplo de mutação, uma perda de um pedaço. O cromossomo inteiro pode mudar, pode haver essa mutação no cromossomo. Recombinação são a mistura dos indivíduos, do código genético de uma pessoa com outra, para formar um novo indivíduo. Recombinando tudo. Hibridação, no caso, quando duas espécies se misturam, a espécie A com a espécie B se misturam por um tempo, formando uma espécie híbrida, misturada. Né? Aí eu estou mostrando uma espécie A, uma espécie B, população A, população B. A população A, ela invade aqui, mistura-se com a população B, termina formando um híbrido. Isso é a hibridação. Migração é quando um grupo de indivíduos eles vão para um lugar, isolados, né, e se misturam com outra população. Aí, nesse caso aí, já vai gerar cruzamentos entre eles, formando novos indivíduos. Né? Deriva gênica é quando um pequeno grupo migra para outro lugar e forma uma nova população que vão sofrer mutações diferentes daquela população original. Uma coisa acontece aqui. Processo que leva a maior adaptação. Seleção natural, o mecanismo é direcional, não aleatório. Né? Exemplo clássico da seleção natural, as mariposas de Winchester, que a gente chama, né? De Manchester, desculpe.
A mariposa biston, da espécie Biston betularia, estudada por Ford e Kittlewell, na Inglaterra. Elas pousavam em aves, sim. Isso aqui é aquela espécie do melanismo, né? Elas teve um período frio, quando nevava, o líquen nas árvores eram brancos. Então existiam mariposas brancas e mariposas pretas. Quando elas ficavam em cima do líquen branco nas árvores, claro que a mariposa branca ela se escondia melhor do que a mariposa preta, que era comida mais. Então quem se reproduzia mais era a mariposa branca, e terminava, pela evolução, elas iriam reproduzir mais e gerar novos indivíduos. Só que na industrialização começou a fuligem que saía das chaminés das indústrias, começou a deixar o líquen preto. Aí foi aí que deu o troco. As mariposas pretas começaram a se esconder melhor e as brancas começaram a sumir. Então, a preta, nesse período aí, a gente chama de seleção natural. Né? Ah, que legal. A cor também, né? Algumas borboletas elas eram predadas mais facilmente. Legal. Experimento um experimento criou também, isolamento reprodutivo. Mecanismos aqui. Etologia animal, população isolada, que eu vou falar agora, viabilidade, mecânica, identificatividade. Migração. Aqui é uma charge de migração, exemplo, né? População, vou fazer uns coelhinhos ali. População coloniza um território, chegou no lugar. Aí estava num tempo, aí depois choveu, aí virou, aí está nevando, né? Está frio. Aí as espécies, a subpopulação adapta-se às montanhas e uma subpopulação adapta-se à lagoa. Então aí já vão gerar indivíduos diferentes. Pode ver que tem indivíduos diferentes do original aqui de cima. Formamos espécies diferentes de acordo com o ambiente que eles se adaptaram. Legal, velho. Tá vendo? Mesma coisa está acontecendo aqui, está mostrando a diferença. Quando ocorre em poucos anos, né? Não tem que 100 anos, por exemplo, a gente pode gerar uma raça nova. E mais anos à frente, quanto mais anos passar, a gente chega a formar uma espécie nova também aqui. Essa população inicial era igual. Aí ela gerou raça, depois gerou duas espécies separadas. Como ocorreu o isolamento reprodutivo, cada uma já se reproduzia de um lado diferente. Só porque não tinha como chegar uma próxima da outra. Mas no início eram todos da mesma espécie. Iguais. Aí foram separados geograficamente. Pode ter sido um terremoto separou duas ilhas, e assim vai. Especiação é a formação de novas espécies e engloba todos os processos evolutivos já comentados, geralmente associado a um isolamento geográfico. Show de bola. Muito obrigado. Se prepare de manhã ou aí na hora, né, para receber esse material. Vou mandar o slide também separado do vídeo, para vocês estudarem por ele, e uma atividade. Ok? Até meio-dia para vocês entregarem. Valeu! Cadê você? Que solidão! Olha como que eu sofri. Amar é um deserto em seus temores. Para a terra dessas flores. Fácil voltar. Dá seu calor. Só viver. Travou esse danado aqui.